do novo ministro de Minas e Energia, que disse ontem, na primeira entrevista dele já como titular do cargo, indicado, que a primeira atitude dele, a primeira iniciativa, é a de pedir um estudo para a privatização da Petrobras. Ele não começa muito bem, eu entendo, porque por mais que você seja favorável à privatização da Petrobras, esse mandato dele como ministro, no lugar do Bento Albuquerque, vai até dezembro. Sim. Tá certo? São 7 meses, quase 8 meses, né? 7 meses e 19 dias. Será que, primeiro, não é prazo suficiente para alcançar isso, né? Ele tem uma situação sob responsabilidade dele muito mais acesa do que essa privatização da Petrobras, embora pareça natural que a Petrobras, que já é uma empresa de mercado, seja privatizada, né? Paulo, ontem, né, quem assistiu o discurso de posse do ministro, parecia que estava tomando posse num diretório acadêmico, agradecendo a mãe, o pai, a esposa, os filhos. Ele não tinha o que falar. Ele simplesmente era um técnico do Ministério da Economia que foi chamado e falou: agora é contigo. E olha, o Bento Albuquerque era um dos ministros mais fiéis do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. É um cara que cumpria literalmente, fazendo, inclusive há pouco tempo, teve até a cadeia de rádio e televisão que ele utilizou. Esse ministro, Alfredo Salsicha, né? Saxida. Assim, não tem o que fazer. E ele não sabe o que está falando. Só para você ter uma ideia, Paulo, o Ministério da Infraestrutura, que tinha até poucos dias atrás o Tarcísio de Freitas como titular, estava com a menina dos olhos, que ele iria privatizar o Porto de Santos, que a autoridade portuária, que ia fazer não sei o quê. Até este momento, Paulo, e olha, estão falando em privatizar a autoridade portuária de Santos há anos, praticamente desde que o governo Bolsonaro começou. Até este momento, Paulo, o modelo do edital não há consenso. A forma como a coisa vai acontecer. Então você imagina, se para o Porto de Santos, para desestatizar a autoridade portuária, antiga Codesp, hoje o Santos Port Authority, o modelo do edital ainda não foi definido. Vamos imaginar uma empresa como a Petrobras, que o governo tem 51% das ações, 49% está na mão de acionistas, uma empresa que tem ação no mercado, que tem o monopólio do petróleo aqui, que tem toda uma ligação. Como é que você vai fazer um modelo em 5 meses? Nem o preâmbulo do estudo vai ficar pronto esse ano. Se é que vai começar, porque você precisa discutir o quê? Quem vai fazer esse estudo? Qual é a qualificação da pessoa? Licitar. Diversos especialistas em diversos veículos de comunicação de todas as tendências ideológicas são quase unânimes que a Petrobras, ela, para evitar que um particular se torne uma Petrobras privatizada, ela, no mínimo, tem que ser partida em 4 partes. Que ela tem que ser dividida em 4 empresas diferentes para se garantir o mínimo de lisura do processo. Quais são essas 4? Como serão? Como é que isso vai ser feito? Isso é coisa para muito estudo, e um estudo centralizado. O ministro, ele falou pro cercadinho, pro patrão, e está se achando. Então ele está somando no ministério agora ao Marcelo Queiroga, que o sonho dele era ser ministro, e a gente vê o que ele está fazendo desde que ele assumiu, absolutamente nada. É um repetidor, parece um papagaio. E agora, o novo ministro da Minas e Energia é a mesma coisa. Não tem o que falar, não propôs nada a não ser falar: vou privatizar a Petrobras. Por quê? Porque o meu chefe quer que eu abaixe tudo. Só que ele esquece como funciona a Petrobras, ele esquece que o presidente do Conselho Administrativo está restrito a regras, mas ele está fazendo política. Infelizmente, Paulo, esse novo ministro, e o que ele falou ontem, não passa de bravata. João, você acha que o ministro tem potencial para tirar esse imbróglio que envolve a questão dos combustíveis no Brasil nesse momento?
Vamos tentar alguns mitos que o pessoal fala muito da Petrobras, que tem alguns mitos que a gente acredita ainda, que a Petrobras é monopólio. Ela pode ser de fato, mas não é de direito. Você pode, tem empresas que você pode começar a produzir petróleo no Brasil sem problema nenhum e pode também importar petróleo. É que o valor não compensa. A Petrobras é tão grande que ela consegue comprar e captar de grande forma. Esse é o primeiro ponto, que não há monopólio de Petrobras. Isso acabou lá no governo Fernando Henrique, faz mais de 20 anos, quase 30 anos, que acabou essa questão de monopólio estatal do petróleo. Segunda coisa, o petróleo é nosso, isso é outra bobagem, não é nosso coisa nenhuma, o governo controla a Petrobras, tem o PPI, que foi colocado em 2016, se não me engano, que é o sistema que foi utilizado para paridade de preços internacionais. Então, é feita essa paridade, que é o padrão usado no mundo. Então, você tem hoje 80% das empresas petrolíferas no mundo são estatais. Não é que 80% são estatais, 80% do petróleo está na mão de estatais no mundo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, 20% é naquelas 7 irmãs, as grandes empresas estatais americanas e inglesas, que tem toda aquela questão. O grande problema não é esse. O governo ele recebe. Então, é o que ele fazer com o dinheiro dos impostos. O Marcelo colocou muito, estão colocando bilhões para a campanha eleitoral. Está errado. Esse dinheiro é para reduzir os custos do Brasil e tudo mais. Agora, o governo recebe por esse dinheiro todo. O grande risco de você ter privatizar ou não a Petrobras, além desse risco que o Marcelo colocou, ela é tão grande, mas é tão grande, que se você passar amanhã para um investidor privado, simplesmente, ele vai ter um monopólio praticamente de fato, não de direito, do petróleo no Brasil, então isso também complica bastante. Então é outro fator. Agora, ele recebe bilhões. Quando aumenta o combustível, o governo primeiro recebe. Então pega esse dinheiro, por exemplo, e cria um fundo para amortizar o valor do combustível. Por exemplo, em vez de pegar esse dinheiro e gastar com outras coisas, como o fundo eleitoral, que é lei. Não foi o governo que decidiu isso, mas sancionou, aprovou lá no final das contas. É o Congresso que fez essa aberração. Eu quero quase falando da palavrão de novo. Mas temos que tomar cuidado com isso. Petróleo é uma questão complexa no mundo. Não é, eu vou bater uma canetada. Outro dia eu ouvi o Ciro Gomes falando uma bobagem tremenda. Dia que for eleito, vou lá com o Diário Oficial, que eu vou pegar e vou tabelar o preço do combustível, como tem que fazer, e aí no dia seguinte vai cair as ações, e eu vou comprar as ações, e vou voltar a ser totalmente estatal. Ele esquece que ele vai quebrar esse contrato, e o dólar vai sair do Brasil, e você vai ter um aumento absurdo da moeda, e vai quebrar um monte de empresa e um monte de coisa. Então, problemas complexos têm soluções complexas a longo prazo, concordo com o Marcelo, não é coisa para se fazer no final de governo, é coisa para fazer no início de governo, não é só isso. Por que não se permite, por exemplo, se ter uma facilidade maior da produção de petróleo? Porque as refinarias estão erradas. Isso foi o governo Lula que criou Abreu e Lima, gastou bilhões, foi um cálculo assim absurdo, que se gasta para fazer uma refinaria, gastou por corrupção muitas vezes, que foi o caso da Petrobras, até que tem o Petrolão por causa disso, ele acabou com o dinheiro da Petrobras, desviou o dinheiro da Petrobras, isso é fato, está na justiça, isso foi apurado, foi devolvido o dinheiro da Petrobras porque fizeram essa loucura. E aí o que aconteceu? Fizeram uma refinaria para só usar petróleo venezuelano, só que a Venezuela quebrou a produção de petróleo dela, porque como ela não reinvestiu e fez essas políticas fáceis de fazer no papel, bonitas de colocar no populismo, só que não se sustentam com o tempo, hoje a produção de petróleo da Venezuela está em 1/1000 do que era antes, porque ela não soube reinvestir o dinheiro na produção, na prospecção, na extração, na refina, etc. Então nós não conseguimos refinar o petróleo. Então não é só uma questão de valor do petróleo, é que nós estamos comprando no mercado internacional o petróleo refinado, porque nós não conseguimos refinar o petróleo, porque nós não temos refinarias apropriadas que fizeram essa lambança durante tanto tempo.